Fala pessoal do Podcast Mão, dois assuntos importantes nesta terça-feira sobre o Corinthians, por isso vídeo novo aqui no canal do Podcast Mão. Estou segurando minha máscara aqui, só tirei para gravar, estou segurando pela alça, hein? Não pode pegar na máscara porque a contaminação tem chance de acontecer. Enfim, duas notícias importantes sobre o Corinthians, por isso esse vídeo especial, uma do grande Rodrigo Vessone ontem à noite. Ele entrou em contato com a diretoria do Corinthians, que confirmou 3 meses de atraso nos salários dos jogadores. 3 meses. O Corinthians não pagou os salários de março, não pagou as férias de abril. Lembrando que em abril houve um acordo entre a diretoria e os jogadores. A diretoria falou que pagaria metade do valor referente às férias dos jogadores e a outra metade seria paga em dezembro. Esta metade de abril não foi paga. E o mês de maio também agora está atrasado, pois o dia para o pagamento era o dia 5, hoje é dia 9, ou seja, 4 dias em atraso. Por que é tão importante esse número, 3 meses? Porque pela legislação brasileira, se o clube atrasa 3 meses consecutivos de salário em carteira, a famosa CLT, qualquer jogador pode rescindir o contrato unilateralmente sem pagar nada. Ou seja, falando em bom português, qualquer jogador do elenco do Corinthians que quiser deixar o clube, deixa. E não tem que pagar nada. Pode ter contrato até 2022, 2023, pode ter multa de 50 milhões de euros. Não vai pagar nada para o clube. Um exemplo importante, que eu até usei aqui no programa da Transamérica, hoje o Bruno Cassucci, do Globo Esporte, ele escreveu uma matéria de que o empresário do Carlos Augusto está na Europa, tentando negociar o jogador. O Carlos Augusto tem 21 anos de idade e o contrato dele vai até o final do ano que vem, tá? Ele pertence 100% ao Corinthians. Então o Corinthians ganha o total da venda do jogador. O Génova já tentou contratar o Carlos e o Corinthians não aceitou os valores oferecidos pelo clube italiano. Vamos dizer que o Carlos Augusto queira de todo jeito jogar na Itália. Pô, eu quero jogar, tal. E o Corinthians não aceita. Novamente, uma proposta. Ele fala, vocês estão 3 meses com salário atrasado, eu vou embora, vocês não têm que pagar nada, e o clube não tem que pagar nada para o Corinthians. Aí o Carlos Augusto sairia de graça e jogaria no time que ele quisesse na Europa. Não estou falando que o Carlos vai fazer, só usei um exemplo, tá bom? Aliás, nenhum jogador do Corinthians até agora se manifestou nesta direção, de romper o contrato com o Corinthians, até porque a diretoria prometeu aos jogadores que assim que chegar o famoso adiantamento da grana do Pedrinho, que deve chegar até o final desta semana, a diretoria vai acertar os salários, pelo menos o de março, porque tem isso aí também. O Corinthians não é obrigado, quer dizer, deveria, né? Mas não tem que pagar os 3 salários para que essa situação mude. Se o Corinthians pagar o salário de março, aí ficam 2 meses de salário atrasado e, pela lei, os jogadores não podem rescindir o contrato. Então, obrigação mesmo é do Corinthians pagar só o salário de março e ficar com 2 meses de atraso. Então, o Corinthians tem 2 obrigações nesse momento que são muito importantes. Pagar os salários de março para não ter perigo dos jogadores saírem e pagar $1 milhão para o Montevideo Wanderers pela dívida do Bruno Mendes, que o Corinthians já perdeu a ação na FIFA e, se não pagar até o final do mês, vai sofrer sanções da entidade máxima do futebol mundial. Tomara que essa grana do Pedrinho chegue logo para ser utilizada para essas 2 coisas, pelo menos, né? O problema e se não tivesse vendido o Pedrinho? Imagina como é que estaria a situação do Corinthians, que já está difícil. O empréstimo do Pedrinho, é importante que se diga que foi feito com um banco de Luxemburgo, Luxemburgo, um país pequeno lá da Europa, por causa dos juros, que são menores. Se fosse feito com um banco do Brasil, com um banco aqui do Brasil, não o Banco do Brasil, né? Qualquer banco aqui do Brasil, os juros seriam maiores, a grana chegaria mais rápido, mas aqui os juros são maiores do que lá fora, por isso a diretoria explica que fez o empréstimo dos 120 milhões de reais com um banco lá do país Luxemburgo, e por isso essa grana está demorando para chegar. Assim que chegar, o Corinthians promete que acertará essas contas. E uma outra notícia de hoje, conversei com algumas pessoas do Corinthians que me garantiram
que o clube se prepara para voltar aos treinos já nesta próxima segunda-feira, dia 15 de junho. 15 de junho, então, o Corinthians está preparado, vai depender só de um ok do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, mas o clube já está se preparando, tem quase certeza que voltará aos treinamentos na próxima segunda-feira, dia 15 de junho, claro, seguindo todos os protocolos de segurança que o próprio clube estabeleceu. Beleza, galera? Um abraço, vou pôr a máscara aqui e até o próximo vídeo. No podcast Mão, se tiver notícia, claro, a gente grava outro vídeo, ou então até o debate hoje à noite, que vai ter às 8 horas da noite aqui no canal. Um abraço.